Estamos aqui tratando de um curso de redes neurais convolucionais e agora nós vamos falar sobre o conceito de pooling, falar sobre a camada de pooling, que normalmente faz parte aí de uma rede neural convolucional. Então, vamos entender aqui o que é esse pooling. Vamos começar aqui pelo max pooling, que é o pooling máximo. A ideia dele é o seguinte, eu tenho aqui a entrada, então vamos supor aqui uma imagem 7x7, e vou aplicar também um filtro. Esse filtro, eu defino a dimensão dele, nesse exemplo aqui 3x3, e ele pode ter também um stride. Poderia também ter um padding, mas não é muito comum a gente usar padding para pooling. Então, vamos considerar que ele tem uma determinada dimensão e um stride. Isso aqui são os parâmetros, os hiperparâmetros, né, que eu tenho configurado a minha rede. Então, essa rede, o que eu faço? Diferente da convolução, na convolução eu tenho que especificar os valores que compõem esse filtro para fazer aquela operação de multiplicação e o somatório das multiplicações. Agora, o filtro no pooling, ele serve só como uma base, ele não tem valores ali, ou seja, ele não vai ter parâmetros na minha rede. Então, a camada de pooling ela não tem parâmetros a serem aprendidos aí pela rede. Então, basicamente, o pooling serve só como uma dimensão ali para eu sobrepor aqui a minha entrada para calcular a célula de saída. Ou seja, nesse exemplo aqui, se eu tenho um filtro 3x3, é como se eu simplesmente marcasse aqui a minha entrada, essa dimensão 3x3, e no caso do max pooling, o resultado que vai estar nessa célula é o valor máximo entre esses valores que estão dentro dessa marcação aqui do filtro. Então, ele é o máximo entre aqueles valores 1, 0, 0, 0, 2, 4, etc., que é o valor 4. Então, o maior desses valores aqui é o 4, então é ele que vai ficar como resultado nessa matriz de saída, a primeira célula. Então, esse filtro, ele serve só como uma marcação para obter esse valor. Então, por isso ele não tem um parâmetro, eu não tenho que aprender nenhum valor desse filtro. Então, só reforçando aqui, numa camada de pooling, eu tenho hiperparâmetros, ou seja, eu tenho que definir aqui o F, que é o tamanho do filtro, e o stride. Poderia ter um padding, mas não é muito comum. E eu não tenho nenhum parâmetro a ser aprendido. Para que serve esse pooling, então? Basicamente, a ideia dele é reduzir a dimensão da minha rede, da minha entrada. Ou seja, se eu tenho uma entrada aqui 7x7, eu vou gerar aqui como resultado uma dimensão menor do que essa. O objetivo é realmente reduzir. Reduzir para tornar a minha rede mais eficiente, porque senão eu vou ter uma entrada muito grande e vai ficar muito lento para ser processado lá na minha rede densa. Então, a ideia do pooling é reduzir o tamanho dessa entrada. E, além disso, assim, o resultado que ele fornece aqui é como se fosse uma característica de destaque, assim, no caso, um valor que mais se destaca, no caso do max pooling, o valor que mais se destaca dentro da dimensão aqui do filtro. Então, ele está, de certa forma, ele também é importante nesse papel de extrair ali as características importantes da minha entrada. Bom, então essa é a ideia do pooling. Eu tenho, além do max, eu tenho a média também, o average pooling, mas o max é mais comum. Então, o max é simplesmente encontrar o valor máximo. Aí o processo continua igual na ideia da convolução. Eu desloco esse filtro de acordo com o meu stride. Então, para calcular o segundo valor aqui, eu daria 2 passos para a direita. Então, dentro dessa região aqui, eu pego o maior valor, que também é 4. Depois, dou mais 2 passos para a direita. Pego de novo o maior valor, que é 6. Depois, eu desloco ele para baixo. 2 passos também. Pego o maior valor aqui, que é 4. E assim por diante, até chegar lá na última região, que o maior valor é 5. Então, esse resultado aqui, é como se eu estivesse pegando aqui o destaque dessas características de acordo com esse filtro e reduzindo o tamanho da minha entrada. Okay? Então, essa é a ideia do max pooling. Então, eu mostrei aqui com uma dimensão só, mas eu posso ter com vários canais também. Então, quando eu tenho vários canais, então eu tenho uma imagem, por exemplo, 7x7x3, 3 canais, o RGB, né, o vermelho, o verde e o azul.
E aí eu aplico também um filtro. O filtro aqui continua sendo de 2 dimensões só, 3x3, porque ele serve só para marcar a região aqui. Só que eu aplico esse filtro a cada canal desse de forma separada. Então, esse resultado que está de vermelho aqui, o 5, é o maior valor desse primeiro canal aqui. Depois, o resultado que vai estar aqui no segundo canal, o verde, é o maior valor do canal verde dentro desse filtro. E a mesma coisa para o azul. Então, o resultado ele vai ter o mesmo número de canais aqui da entrada. Isso é um pouquinho diferente da convolução quando eu tenho vários canais. Antes que a convolução, quando eu tenho vários canais, eu tenho uma dimensão só aqui, que é o resultado do somatório da multiplicação dos 3 canais juntos. Agora, no pooling, não. O cálculo aqui é feito para cada canal de forma independente. Isso é importante destacar. Ok? Então, assim eu aplico o max pooling com vários canais, que é o normal. Bom, eu posso ter também o average pooling, seria a média, o pooling médio. Então, a única diferença é que ao invés de pegar o maior valor do filtro, eu pego a média dos valores. Então, se eu tiver um filtro aqui 3x3, então nessa região aqui, o resultado dessa célula seria a média de todos aqueles valores, a média aritmética. Então, estaria somando aqui 1 mais 0 mais 0 mais 2 mais 4 mais 1 e dividindo por 9, que é o número de elementos que tem nesse filtro, que daria 1 aqui. Aí eu aplico essa mesma operação, deslocando o filtro aqui até chegar no resultado final aqui. Posso usar o average pooling também com mais um canal, que a ideia é a mesma, fazer isso independente por cada canal. Então, como eu disse, o max pooling é mais comum de ser usado. O average é usado em algumas aplicações, mas de forma bem mais restrita. O comum é usar o max pooling. Então, agora, vista essa ideia do pooling, eu posso juntar isso com a convolução e formar uma camada de convolução e uma camada de pooling. Então, a ideia de uma rede neural convolucional pode ser resumida dessa forma aqui. Eu tenho pares de camadas de convolução mais pooling, posso ter diversas camadas de convolução pooling, até chegar na última camada, na última parte, né? Não exatamente na última camada, mas na última parte, que é uma rede densa. Então, na parte de convolução, ao invés de eu aplicar só convolução, eu aplico uma convolução seguida de um pooling, outra convolução seguida de outro pooling. Posso repetir isso várias vezes. Então, vamos ver esse exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Então, nesse caso, eu tenho uma entrada 28 por 28 por 3. Então, tem 3 canais, altura 28, largura 28. Aí eu vou aplicar aqui uma camada convolucional, com esses dados aqui. Filtro F igual a 5, com nenhum padding, com stride igual a 1, e vou usar 6 filtros. Então, o resultado dessa convolução, que eu vou chamar aqui de conv1, o resultado da convolução 1, tem dimensão 24 por 24 por 6. Então, a gente já viu como calcular isso, né? Esse 6 corresponde ao número de filtros, que é 6 aqui da camada, e esse 24 pode ser calculado assim, né? O n vezes 2p menos f sobre s mais 1, nesse caso aí dá 24. Aí, depois do resultado dessa convolução, eu uso como entrada para uma camada de pooling. Então, eu especifico aqui os hiperparâmetros do meu pooling, que nesse caso é filtro de tamanho 2, stride 2. Então, se eu aplicar isso aqui nessa entrada, que seria a saída da minha convolução, eu posso também fazer esse cálculo, né? Eu vou chegar aqui na saída do pooling como sendo de tamanho 12 por 12 por 6. Esse 6 aqui é o mesmo da entrada. O pooling não muda o número de canais. Agora, a dimensão é que é reduzida aqui de acordo com essa fórmulazinha aqui. Então, eu vou ter a saída da minha camada de pooling como sendo 12 por 12 por 6. Então, aqui eu apliquei uma convolução e depois apliquei um pooling para reduzir essa dimensão de 24 para 12. Aí eu posso repetir essa mesma sistemática aí outra vez. Então, vou aplicar agora de novo uma outra convolução, um outro pooling. Então, nessa convolução, eu vou usar filtro 5, padding 0, stride 1 e 16 filtros.
Então, se eu fizer a conta, isso vai gerar uma saída da convolução, da camada 2 de convolução, como sendo 8 por 8 por 16. Na hora que a gente vai numerar numerar o número de camadas, é comum que eu junte essa convolução com pooling e chame de uma camada só. Então, como se eu tivesse uma camada só aqui nesse par e outra camada só nesse outro par. Por isso que eu estou chamando de conv1, poly1, conv2, poly2. Pool2, quer dizer, pool2. Então, agora, na saída dessa convolução 2, eu aplico um outro pooling aqui de filtro 2, slide 2, que vai me gerar esse resultado aqui de dimensão 4 por 4 por 16. Então, eu tive aqui dois pares, convolução pooling, antes de chegar aqui na minha rede densa. Então, agora eu faço um flattening disso aqui, né? Eu vou gerar um vetor de uma dimensão, de tamanho 4 vezes 4 vezes 16, que é igual a 256, que vai ser usado como entrada aqui para minha rede densa, que pode ter várias camadas aqui. Então, essa é a ideia básica de uma rede neural convolucional. Então, se a gente prestar atenção, as características principais são essas aqui. Eu começo com uma entrada de uma dimensão alta, que se eu aplicasse direto aqui para a minha rede densa, ficaria muito ineficiente. Então, eu aplico camadas de convolução pooling, para extrair as principais características, os principais atributos dessa entrada e, ao mesmo tempo, reduzir o tamanho da saída para chegar aqui numa rede densa, onde eu vou fazer tratar o meu problema, por exemplo, um problema de classificação de imagens. Então, só resumindo aqui, numa rede dessa eu uso dados de treinamento para aprender os melhores parâmetros, que são os filtros, os valores dos filtros aqui da minha rede convolucional. E lembrando que o pooling não tem parâmetros, só tem hiperparâmetros. Então, eu aprendo os parâmetros aqui da minha rede convolucional até chegar num resultado aqui, antes da rede densa, que a princípio seria um resumo aqui da minha imagem de entrada, da minha entrada de uma forma genérica. Sendo que esse resumo extrai, então, a ideia dele é extrair as principais características dessa entrada e tornar isso aqui um número menor para servir como entrada de forma mais eficiente para a minha classificação. Lembrando que o número de parâmetros dessa parte aqui, na camada de pooling não tem parâmetros, na camada convolucional, o número de parâmetros não depende do tamanho da entrada. Então, em geral, esse número de parâmetros aqui é relativamente pequeno comparado com o número de parâmetros que eu tenho na minha rede densa. Então, essas camadas de convolução e pooling, elas são processadas de forma bastante eficiente. Então, isso faz com que uma rede com essa característica aqui seja muito boa para tratar aplicações como, por exemplo, processamento de imagens, classificação de imagens, detecção de objetos, reconhecimento de face, etc. Então, esse é o resumo dos conceitos principais que a gente precisa entender para entender as redes neurais convolucionais. Então, a gente finaliza agora essa parte da parte com esses conceitos.